Eles disseram que era seguro. Disseram que aquele lugar era perfeito para recomeçar, para virar a página. Mas eu nunca imaginei que aceitar seria assinar um pacto com algo que não existe no mapa. No dia em que cruzei o portão do sertão, algo em mim mudou para sempre e o pior, ainda está aqui, comigo. E você, teria coragem de entrar? O sertão é uma área esquecida no meio do nada, cercada por matas densas e um silêncio que parece pesar no ar. As árvores, altas e retorcidas, deixam pouca luz entrar, como se quisessem esconder o que está ali. O vento sussurra entre as folhas secas, e o chão está coberto por um tapete de galhos quebrados e folhas mortas. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde a natureza domina tudo menos o que habita por ali. Lucas, nosso protagonista, era um homem cansado da cidade, buscando fugir de um passado cheio de dor. Comprou a casa no sertão achando que encontraria paz, um recomeço. Mal sabia que a casa guardava segredos obscuros que fariam seus dias se tornarem pesadelos vivos. Desde o primeiro instante, algo parecia errado. Sombras se moviam onde não deveriam, sussurros inexplicáveis ecoavam no silêncio, e a sensação de estar sendo observado era constante. Nos primeiros dias, Lucas tentou ignorar as sensações, atribuindo tudo ao cansaço e à solidão. Mas as noites no sertão se tornaram cada vez mais difíceis. Portas que rangiam sozinhas, passos no andar de cima quando ele estava sozinho, objetos que mudavam de lugar. À medida que as sombras se alongavam com o cair da noite, ele sentia uma presença, uma entidade que parecia observar cada movimento, esperando o momento certo para se revelar. Uma noite, Lucas encontrou uma velha carta escondida no sótão. As palavras eram tremúlas, cheias de medo, narrando acontecimentos estranhos e violentos na casa. A carta falava de rituais antigos, pactos e desaparecimentos inexplicáveis na região do sertão. Cada linha aumentava o terror que já corroía o seu coração. Na noite mais escura, quando a lua desapareceu atrás das nuvens, Lucas foi despertado por um som estranho vindo do porão. A porta, que sempre esteve trancada, agora estava aberta. Com uma mistura de medo e curiosidade, ele desceu os degraus rangentes. No fundo, uma figura nebulosa emergiu da escuridão, uma presença que exalava uma aura de puro mal. A casa inteira parecia se fechar ao redor dele. Gritos silenciosos ecoavam pelas paredes, e imagens distorcidas do passado macabro da casa invadiam sua mente. Lucas tentou fugir, mas sentia suas pernas presas, como se a casa tivesse vida própria e não o deixasse escapar. No último instante, antes que tudo se apagasse, ele percebeu a verdade aterrorizante. O sertão não era apenas um lugar, era uma prisão para almas perdidas e ele agora fazia parte dela. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Lucas desaparecera sem deixar vestígios. Os vizinhos, desconfiados, evitavam falar sobre o sertão. Alguns juravam ter visto uma sombra se mover entre as árvores, outras diziam ouvir sussurros carregados pelo vento. A única coisa certa é que a casa continua lá, esperando seu próximo morador. E você, se encontrasse um lugar como o sertão, teria coragem de entrar? Ou sair correndo antes que seja tarde demais? Essa história sombria do sertão é só uma das muitas que acontecem em lugares esquecidos, onde o medo vive em cada canto. Se você gostou dessa narrativa que mistura suspense e terror, não esqueça de conferir outras histórias aqui do canal. Comente o que achou, conte se já passou por algo parecido ou se tem uma história de arrepiar para compartilhar. Seu medo pode ser só o começo. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Eles dizem que casas guardam memórias, mas a casa nova que comprei guardava algo que sussurrava na parede, nas noites em que ninguém deveria ouvir. E quando você começa a escutar, não tem mais volta. Era uma casa antiga, recém-reformada, no meio de um bairro silencioso que parecia ter sido esquecido pelo tempo. A pintura descascada nas esquinas, o render do piso de madeira, o cheiro de tinta fresca misturado a algo antigo, tudo contribuía para uma atmosfera estranhamente inquietante. Ana, uma jovem fotógrafa, buscava um refúgio para focar em seu trabalho e esquecer os fantasmas do passado. A casa parecia perfeita,
Até que, logo na primeira noite, um sussurro baixo e quase inaudível veio da parede da sala. Algo além do natural, como se as paredes guardassem segredos antigos e desesperados para serem ouvidos. Ana tentou ignorar os sussurros, mas eles ficaram mais claros, mais insistentes. Vozes distorcidas, nomes sussurrados, pedidos de ajuda que ecoavam sem origem. Cada vez que se aproximava da parede, sentia um arrepio que subia pela espinha, uma sensação de que algo invisível a observava. Ela descobriu antigos diários no sótão, relatos de moradores que haviam desaparecido misteriosamente, todos mencionando os mesmos sussurros. A casa parecia presa em um ciclo, onde os vivos escutavam o chamado dos mortos, e aqueles que ouviam desapareciam, engolidos pela própria parede. Numa noite chuvosa, Ana decidiu enfrentar o mistério. Com uma câmera na mão, ela filmou a parede enquanto os sussurros se transformavam em gritos agonizantes. De repente, a parede começou a se deformar, como se respirasse, revelando figuras pálidas tentando escapar de uma prisão invisível. O terror tomou conta quando uma dessas figuras estendeu a mão para Ana, puxando-a para dentro da parede. A câmera caiu no chão, capturando os últimos segundos de Ana lutando para se libertar, antes de desaparecer completamente, deixando para trás um silêncio mortal. Dias depois, o imóvel ficou vazio novamente. Os vizinhos evitavam a casa, falando em sussurros sobre o desaparecimento de Ana e das outras vítimas. Alguns juravam ouvir os mesmos sussurros ao passar pela rua, enquanto outros viam sombras movendo-se atrás das janelas fechadas. A casa continuava lá, guardando seus segredos, esperando pela próxima vítima que se atrevesse a escutar o que a parede tem a dizer. Se essa história de um mistério dos sussurros na parede da casa nova fez seu coração acelerar, imagine o que mais pode estar escondido em casas aparentemente comuns. Quer saber mais histórias de arrepiar? Curta, compartilhe e deixe nos comentários o que você faria se ouvisse esses sussurros na sua casa. Seu medo pode ser o próximo capítulo. Era para ser só uma noite comum, uma mudança rápida para a casa nova. Mas quando a escuridão caiu, a casa que ninguém sabia de onde veio, apareceu e com ela, uma noite que nunca terminaria. A casa surgiu de repente, no fim da rua onde ninguém morava. Ninguém sabia como, quando ou porquê. Cercada por um nevoeiro espesso e árvores mortas, parecia fora do tempo, um lugar que não deveria existir naquele bairro silencioso. Rafael, um rapaz curioso e cético, decidiu investigar depois de ouvir rumores e relatos estranhos. Ele estava à procura de uma aventura, algo que desafiasse sua razão e tirasse o tédio da sua vida comum. Mal sabia ele que essa noite seria seu pior pesadelo. Logo que entrou na casa, Rafael sentiu o ar mudar. O silêncio era pesado, como se o tempo tivesse parado dentro daqueles muros. Cada passo seu ecoava demais, mas não havia reflexo, nem sombra além da sua própria. Conforme explorava, portas se trancavam sozinhas e os cômodos mudavam de lugar, confundindo sua mente. Vozes baixas e indistintas começaram a sussurrar, chamando seu nome, levando-o cada vez mais para o coração da casa. Objetos desapareciam e reapareciam, enquanto ele sentia uma presença invisível, observando e brincando com sua sanidade. No momento em que Rafael encontrou um espelho antigo no sótão, a casa revelou sua verdadeira face. No reflexo, ele viu não só a si mesmo, mas múltiplas versões distorcidas e agonizantes, presas em um loop eterno. De repente, as paredes se fecharam, sombras saltaram das superfícies e o nevoeiro invadiu o interior, sufocando cada fôlego. Ele tentou fugir, mas a saída desaparecera, e ele se viu preso em um labirinto onde a realidade se desdobrava em pesadelo. Cada grito era engolido pelo vazio, e a escuridão parecia viva, consumindo tudo ao redor. Quando a manhã finalmente chegou, a casa desapareceu, deixando apenas um terreno vazio e Rafael sumido sem explicação. As poucas testemunhas que viram a casa falavam em silêncio, com medo do que poderiam atrair. O que aconteceu naquela noite? Ninguém sabe, e talvez ninguém queira saber. Porque a casa que apareceu do nada pode voltar e a noite sem fim pode estar esperando por você. Se essa história fez seu coração acelerar, lembre-se, nem todo lugar tem uma explicação lógica. Quer ver mais mistérios e terrores assim? Curta, compartilhe e deixe nos comentários se você teria coragem de passar uma noite na casa que apareceu do nada.
O medo só começa aqui. Quando você pensa que deixou tudo para trás, uma sombra te segue e na casa nova, essa sombra nunca vai embora. A casa nova estava situada no fim de uma rua estreita, cercada por árvores que balançavam com o vento, mesmo em dias calmos. A pintura branca já estava desgastada, e as janelas refletiam uma luz estranha, quase fosca. O silêncio ao redor era desconfortável, como se a natureza ao redor tivesse medo de perturbar o que habitava dentro da casa. Marcelo, um jovem que acabará de sair de um relacionamento conturbado, buscava um novo começo longe da cidade grande. Achou que a casa, apesar do aspecto antigo, seria o refúgio perfeito para se reencontrar. Mas logo percebeu que não estava sozinho, algo se movia nas sombras, algo que parecia uma parte dele, mas também completamente estranho e ameaçador. No começo, Marcelo pensava ser apenas sua imaginação. Mas as coisas começaram a mudar. Objetos pequenos desapareciam, luzes piscavam sozinhas e aquela sombra, sempre nas extremidades do seu campo de visão, acompanhava cada passo. Durante a noite, sussurros indecifráveis o atormentavam, misturados a um cheiro de terra molhada e fumaça. Tentou falar com vizinhos, mas todos evitavam o assunto, desviando o olhar. Ele descobriu que os antigos moradores também sentiam a mesma presença, uma sombra que parecia aprisionar almas, absorvendo tudo que tocava. E quanto mais Marcelo tentava se livrar, mais aquela sombra se agarrava a ele, tornando-se parte inseparável de sua existência. Numa noite sem lua, Marcelo se viu frente a frente com a sombra, que tomou forma humana, mas com olhos negros e vazios que refletiam todo o desespero do mundo. A casa parecia respirar ao redor deles, paredes se contorcendo, enquanto a sombra tentava consumi-lo por completo. Marcelo lutou com tudo, mas a sombra era implacável, invadindo seus pensamentos, suas memórias, transformando tudo em pesadelos vivos. O desespero tomou conta até o último suspiro, quando ele percebeu que a sombra nunca o deixaria, não importa o quanto corresse. Na manhã seguinte, Marcelo não estava mais na casa, mas a sombra permanecia. Vizinhos começaram a notar uma figura escura que aparecia nas janelas vazias, observando silenciosamente. A casa se tornou um ponto de mistério e medo, onde ninguém ousava entrar. A sombra, agora livre, estava solta e talvez, apenas talvez, ela esteja esperando por você. Se essa história da sombra que nunca sai da casa nova te arrepia, saiba que às vezes o que deixamos para trás pode nos seguir para sempre. Quer mais histórias como essa? Curta, compartilhe e conte nos comentários se você já sentiu algo estranho na sua casa nova. O medo está sempre mais perto do que imaginamos. O silêncio da casa nova foi quebrado por um eco que ninguém queria ouvir. E quando o som voltou, tudo mudou para sempre. A casa nova ficava em um bairro tranquilo, mas havia algo estranho no ar. As paredes brancas e o jardim bem cuidado escondiam um passado sombrio. O vento parecia carregar um sussurro distante que ninguém conseguia decifrar. Laura, uma professora que buscava um lugar para recomeçar depois de uma perda, encontrou na casa um refúgio. Porém, desde a primeira noite, ela percebeu que o eco que vinha das paredes não era natural. Era um som que reverberava seus piores medos e segredos, como se a casa quisesse lhe mostrar algo que ela tentava esquecer. Com o passar dos dias, o eco se tornou mais presente, como se a casa falasse diretamente com Laura. Vozes distorcidas, risadas macabras e até seu próprio nome eram repetidos com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Ela tentou ignorar, mas as noites se tornaram torturantes. Descobriu que antigos moradores haviam vivido tragédias inexplicáveis ali, e que o eco era um chamado das almas presas, uma tentativa desesperada de se comunicar e talvez alertar os vivos sobre o perigo que rondava a casa. Numa noite chuvosa, o eco se transformou em um grito que perfurou os tímpanos de Laura. As paredes começaram a pulsar, e sombras grotescas emergiram, dançando em um ritual macabro. Ela viu figuras desfiguradas tentando escapar, mas eram puxadas de volta, como se a casa os prendesse para sempre. Quando tentou fugir, as portas se fecharam violentamente, e o eco virou um sussurro ameaçador que dizia: "Você também ficará aqui." O terror a consumiu, deixando-a presa naquele pesadelo sem fim. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa novamente, mas Laura desaparecera.
A vizinhança evitava falar sobre o que acontecerá, mas o eco persistia, agora mais forte, esperando sua próxima vítima. E você, ouviria o chamado do eco ou fugiria antes que fosse tarde demais? Se essa história do eco na casa nova te deixou arrepiado, lembre-se, alguns lugares carregam vozes que preferem ficar caladas. Quer ouvir mais relatos assim? Curta, compartilhe e comente se você já sentiu algo estranho na sua casa. Seu medo pode ser só o começo. Todo mundo sabia que havia um quarto trancado na casa nova. Mas ninguém sabia porque até que aquela porta foi aberta, e o horror começou. A casa nova estava em um bairro antigo, com ruas de paralelepípedo e casas que pareciam congeladas no tempo. Por fora, tudo era calmo, quase convidativo, mas o interior guardava segredos que faziam o ar pesar. Clara, uma estudante de arquitetura fascinada por histórias antigas, se mudou para casa com a intenção de restaurá-la. Desde o início, sentia uma estranha resistência perto da porta do quarto, trancado no segundo andar, uma porta velha, com fechadura enferrujada que ninguém parecia querer abrir. A curiosidade de Clara crescia a cada dia. Sons abafados e risos distantes vinham daquele quarto, como se o tempo ali tivesse parado. Objetos mudavam de lugar, sombras apareciam por breves segundos e a temperatura caía drasticamente perto da porta. Durante uma noite chuvosa, Clara finalmente encontrou a chave escondida, e ao abrir o quarto, descobriu um ambiente congelado no tempo, com móveis cobertos de poeira, desenhos estranhos nas paredes e um espelho que refletia algo que não era dela. Quando Clara se aproximou do espelho, sua reflexão começou a se distorcer, transformando-se em uma figura pálida e macabra que tentou sair do vidro. O quarto pareceu se fechar ao redor dela, as paredes pulsando com uma energia maléfica. Ela tentou correr, mas a porta desapareceu, deixando-a presa naquela prisão temporal. Vozes vingativas ecoavam, e a figura no espelho sussurrava segredos sombrios sobre a origem da casa e do quarto trancado. Quando finalmente encontraram Clara, a casa estava vazia, e o quarto trancado fechava-se sozinho. Mas o espelho mostrava, para quem ousasse olhar, uma silhueta que parecia esperar por sua próxima vítima. O quarto continuava ali, um portal para um terror que ninguém queria enfrentar, escondido na casa nova. Se essa história do quarto trancado na casa nova fez seu sangue gelar, saiba que há portas que nunca deveriam ser abertas. Quer mais histórias assim? Curta, compartilhe e conte nos comentários se você já encontrou um quarto que te deixou com medo. O medo está mais perto do que você imagina. Na casa nova, a parede sussurrava segredos que ninguém deveria ouvir e quem escutava, jamais era o mesmo. A casa nova ficava em uma rua antiga, com postes de luz trêmulos e calçadas gastas pelo tempo. As paredes internas, pintadas recentemente, escondiam rachaduras que pareciam pulsar com uma vida própria. O ar carregava um cheiro leve de mofo e algo indefinido, que instigava o desconforto. Fernanda, uma jovem escritora em busca de inspiração e isolamento, decidiu se mudar para casa com a intenção de escrever seu próximo livro. Mal sabia que as paredes daquela casa guardavam memórias sombrias e um segredo sussurrante que a envolveria numa teia de terror e mistério. Logo na primeira noite, Fernanda começou a ouvir os sussurros, vozes distantes, quase imperceptíveis, vindas das paredes, que pareciam contar histórias de dor, medo e perda. Cada vez que se aproximava, os sons aumentavam, ganhando formas quase compreensíveis, mas sempre interrompidas antes do fim. Com o passar dos dias, os sussurros começaram a ganhar tom de urgência, quase como pedidos de ajuda ou avisos. As luzes piscavam, sombras dançavam nas frestas, e objetos pequenos mudavam de lugar misteriosamente, como se a casa tentasse comunicar algo urgente a Fernanda. Numa madrugada silenciosa, Fernanda se viu cercada pelos sussurros que agora se transformavam em gritos agonizantes. As paredes pareciam pulsar, como se respirassem, e de repente uma fenda escura se abriu, liberando uma névoa densa e uma presença invisível que começou a tocar seu rosto, sussurrando seu nome com uma voz de outro mundo. Ela tentou fugir, mas as portas se trancaram sozinhas, e o tempo parecia dilatar, prendendo-a numa realidade onde o medo era palpável e a própria casa era uma entidade viva que se alimentava do terror. Quando o sol nasceu, Fernanda foi encontrada na calçada, sem memória do que aconteceu, mas com marcas estranhas nas mãos e um olhar vazio. A casa, silenciosa,
Continuava sussurrando para aqueles que ousassem escutar, esperando a próxima vítima para repetir seu ciclo macabro. E você, conseguiria ignorar os sussurros da parede da casa nova? Se essa história dos sussurros na parede te deixou arrepiado, lembre-se, algumas vozes são perigosas demais para serem ouvidas. Quer mais histórias assim? Curta, compartilhe e deixe nos comentários se você já sentiu algo estranho na sua casa. O medo está mais perto do que você imagina. Na casa nova, uma luz nunca se apagava mesmo quando tudo ao redor mergulhava na escuridão mais profunda. A casa nova ficava isolada, cercada por um bosque denso e silencioso. As janelas antigas refletiam uma luz amarelada constante que vinha de uma pequena lâmpada no corredor. Uma lâmpada que nunca se apagava, não importava a hora. Lucas, um jovem fotógrafo, buscava paz e inspiração para seu trabalho longe da cidade. Ao se mudar para aquela casa, sentiu que algo não estava certo, principalmente quando percebeu que, apesar de todas as tentativas, a luz no corredor continuava acesa, mesmo depois de desligá-la e até com a energia cortada. Com o passar dos dias, Lucas começou a notar que a luz parecia pulsar conforme seus sentimentos, brilhando mais forte quando ele estava assustado e diminuindo quando ele tentava se acalmar. Sons estranhos ecoavam pelo corredor, passos leves que apareciam e desapareciam, e a sensação constante de estar sendo observado aumentava sua inquietação. Objetos começaram a se mover sozinhos, e ele encontrou símbolos antigos rabiscados nas paredes do corredor, que brilhavam fracamente à luz da lâmpada. Cada noite trazia uma nova manifestação, como se a casa estivesse tentando comunicar algo ou avisar um perigo iminente. Tempestade cortou a energia da região. A luz no corredor não só permaneceu acesa, mas se intensificou até quase cegar Lucas. A lâmpada explodiu em um clarão, e sombras começaram a surgir, dançando nas paredes. Uma figura espectral apareceu, em meio à luz, revelando uma presença antiga e vingativa presa ali, incapaz de descansar enquanto a luz nunca se apagasse. Lucas tentou fugir, mas a porta do corredor desapareceu, e ele ficou preso em um ciclo de luz e escuridão, entre a vida e a morte. Na manhã seguinte, a casa estava quieta, a luz finalmente apagada. Lucas não foi mais visto, e a lâmpada foi substituída, mas dizem que em noites sem nuvens, a luz ainda pode ser vista, brilhando sozinha, esperando uma nova alma para manter acesa. Você teria coragem de passar uma noite sob a luz que nunca se apaga? Se essa história da luz que nunca se apaga te deixou com frio na espinha, não esqueça de curtir, compartilhar e contar nos comentários se você já viu algo inexplicável na sua casa. O medo pode estar mais perto do que você imagina. Algumas noites são tão silenciosas que até o barulho do próprio coração parece alto demais. E se, no último ponto do ônibus, o silêncio fosse o prenúncio de algo muito pior? Essa é a história de um motorista que enfrentou o medo que se esconde na quietude. Paulo dirigia o ônibus da linha noturna que passava por bairros antigos, repletos de histórias esquecidas e ruas escuras. O trajeto terminava em um ponto isolado, onde poucos se aventuravam a ir naquela noite. O ar estava pesado, e uma névoa fina cobria a cidade, deixando tudo com uma aparência fantasmagórica. Paulo, um homem calmo e metódico, sentia uma inquietação incomum, como se algo estivesse errado, mas não conseguia identificar o que. Enquanto avançava, notou que o último ponto parecia diferente, mais silencioso, mais vazio, e uma sensação estranha de estar sendo observado. À medida que o ônibus se aproximava do último ponto, Paulo percebeu que algo estava errado. As luzes da rua piscavam, e o rádio começou a emitir ruídos estáticos e vozes distorcidas, sussurrando seu nome. Ele olhou pelo espelho e viu uma figura parada na calçada, vestida com roupas antigas, olhando fixamente para ele. O passageiro entrou no ônibus, mas não disse uma palavra, apenas se sentou no banco da frente, perto do motorista. Conforme a noite avançava, o passageiro permaneceu imóvel, como se fosse parte da escuridão ao redor. O ambiente ficou pesado, e o medo começou a tomar conta de Paulo. Quando o ônibus chegou ao último ponto, Paulo tentou avisar o passageiro que era hora de descer, mas ele não respondeu. De repente, as luzes do ônibus se apagaram, e uma escuridão total tomou conta. O silêncio se transformou em um grito agudo que parecia vir de dentro do próprio veículo. O passageiro se levantou, sua face revelando uma expressão vazia e perturbadora.
As portas do ônibus se trancaram sozinhas, e o motor desligou, deixando Paulo preso naquele lugar, cercado por sombras que pareciam ganhar vida. Ele tentou abrir as portas, mas era tarde demais. O silêncio havia se tornado uma prisão. No dia seguinte, o ônibus foi encontrado vazio, parado no último ponto. Paulo desaparecera sem deixar rastro. Moradores evitam aquela área, afirmando que à noite é possível ouvir o som de um ônibus parado, o motor ligado, e um silêncio que parece gritar por socorro. Dizem que o último passageiro ainda espera para embarcar, e que quem o vê nunca mais volta. Se essa história mexeu com você, não deixe de conferir outras aqui do canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Já sentiu medo em um ponto de ônibus vazio? Cuidado, porque o silêncio pode ser o pior dos pesadelos. Na casa nova, uma voz vinha do porão, uma voz que sussurrava segredos que ninguém queria ouvir. A casa nova era uma construção antiga, de madeira rangente e janelas que tremiam com o vento. O porão, escuro e úmido, estava trancado desde que os antigos moradores saíram. Rafael, um jornalista investigativo, decidiu se mudar para casa em busca de paz e inspiração para seu próximo trabalho. Desde a primeira noite, ele ouviu aquela voz, baixa, rouca, como um lamento que vinha das profundezas do porão. Com o passar dos dias, a voz foi ficando mais clara, quase como uma súplica, contando histórias de dor e traição. Rafael tentou ignorar, mas a curiosidade o consumia. Ele começou a ouvir passos no porão, sentiu o cheiro forte de mofo e algo mais, um cheiro metálico que o fez pensar em sangue. Tentou abrir a porta, mas parecia trancada por forças invisíveis. Numa noite chuvosa, a porta do porão se abriu sozinha, revelando uma escuridão quase sólida. A voz se transformou em um grito ensurdecedor, enquanto sombras começavam a se mover pelo porão. Rafael desceu as escadas, mas algo o agarrou, uma mão fria e invisível que o puxava para dentro. Ele tentou fugir, mas o porão parecia um labirinto sem fim, com paredes que se fechavam e sussurros que enlouqueciam. No amanhecer, a casa estava vazia, sem sinais de Rafael, mas a porta do porão permanecia entreaberta, com a voz ainda ecoando, esperando sua próxima vítima. Será que você teria coragem de descer até o porão da casa nova? Se essa história da voz no porão te deixou arrepiado, não esqueça de curtir, compartilhar e contar nos comentários se você já ouviu sons estranhos em sua casa. O medo pode estar mais perto do que você imagina. O espelho da casa nova não refletia o presente, refletia o passado, e às vezes, era melhor não olhar. A casa nova era antiga, com paredes de madeira rangendo a cada passo e um espelho grande pendurado no corredor principal. Marina, uma restauradora de móveis, encontrou na casa um desafio e um refúgio após uma tragédia pessoal. Mas logo percebeu que o espelho não mostrava apenas seu reflexo, mostrava cenas de um passado sombrio, cheio de segredos e dores enterradas. As imagens no espelho começaram a se mover, revelando acontecimentos antigos e perturbadores que pareciam estar ligados à casa. Marina viu rostos distorcidos, gritos silenciosos e sombras que atravessavam o vidro. À medida que tentava entender o que via, começou a sentir uma presença atrás dela, como se o passado tentasse alcançá-la para arrastá-la para dentro do espelho. Numa noite, o espelho se quebrou sozinho, espalhando cacos pelo chão. Mas em cada fragmento, Marina viu uma versão distorcida de si mesma, presa em um ciclo de sofrimento e desespero. Ela tentou fugir, mas os pedaços começaram a se mover, formando portais que ameaçavam sugá-la para dentro de um mundo sombrio e sem fim. No dia seguinte, o espelho havia desaparecido, mas Marina não. Apenas seu reflexo, preso em uma realidade paralela, ficou preso para sempre na casa nova, esperando alguém olhar para trás e libertá-la ou ser capturado também. Se essa história do espelho que refletia o passado te arrepia, não esqueça de curtir, compartilhar e contar nos comentários se você já viu algo estranho refletido em um espelho. O terror pode estar mais perto do que você imagina. Na casa nova, havia um sótão trancado. O antigo morador deixou apenas um aviso. Se você ouvir batidas vindo lá de cima, não suba. Nunca suba. Eles sempre sonharam em morar longe da cidade, em um lugar tranquilo, isolado e silencioso. E finalmente conseguiram.
Jonas, um professor de história, e sua esposa, Laura, uma arquiteta, encontraram uma casa antiga, mas encantadora, escondida no meio de uma floresta densa. Era espaçosa, com uma fachada de pedra, janelas grandes e detalhes em madeira esculpida. Mas havia algo que não constava nas fotos do anúncio. Bem acima do segundo andar, escondido por uma escada dobrável, ficava um sótão. A madeira que vedava a entrada parecia mais antiga que a própria casa, com marcas estranhas, entalhes desconexos e símbolos que pareciam... Não eram decorações. Eram avisos. Quando receberam as chaves, o senhor que vendeu a casa olhou nos olhos de Jonas e disse, com a voz trêmula: "O sótão, mantenham fechado. É sério. Se ouvirem qualquer coisa lá em cima, finjam que não ouviram. Não subam. Nunca subam." Eles riram desconfortáveis, achando que era apenas superstição de gente do interior. Mas, no fundo, aquele olhar do velho carregava algo mais, um medo real. Nos primeiros dias, tudo correu bem. A casa parecia perfeita. Silêncio, natureza e paz. Mas, na terceira noite, algo quebrou esse sossego. Às 2h17 da madrugada, Jonas acordou com um som que parecia passos leves, acima do teto. Ao prestar mais atenção, percebeu batidas, como se algo ou alguém estivesse andando pelo sótão. Laura também acordou. No início, tentaram justificar. Podia ser algum animal, talvez esquilos, ratos, quem sabe. Mas as batidas não eram aleatórias. Elas seguiam um ritmo. 3 batidas, uma pausa, depois mais 3 batidas. Sempre assim, como se fosse um código ou um ritual. Na noite seguinte, começaram os sussurros. Vozes roucas, impossíveis de compreender, mas que pareciam dizer o nome de Laura repetidamente, em um tom baixo, arrastado e completamente desesperador. Objetos começaram a sumir dentro da casa. Fotografias, talheres, livros e, no dia seguinte, eram encontrados espalhados embaixo da escada que dava acesso ao sótão, como se algo ali quisesse chamar atenção. Mas a gota d'água aconteceu quando Laura viu, no espelho do banheiro, um vulto atrás dela. Uma figura extremamente magra, de pele cinzenta, olhos fundos e boca aberta, como se estivesse gritando, mas sem som algum. Jonas, tomado pela mistura de medo e desespero, decidiu enfrentar aquilo. Pegou uma lanterna, respirou fundo e puxou a escada dobrável que dava acesso ao sótão. O cheiro que escapou dali era indescritível, uma mistura de mofo, carne podre e ferro, como sangue envelhecido. Subindo devagar, cada degrau rangia como se fosse gritar de dor. Ao alcançar o topo, percebeu que o sótão era muito maior do que parecia por fora. Havia marcas de garras nas paredes, símbolos pintados com algo que parecia sangue seco e, no centro, um círculo feito de ossos, cabelos e pedaços de roupas infantis. De repente, a porta do sótão se fechou sozinha, prendendo Jonas lá dentro. A luz da lanterna falhou, e o breu tomou conta. No meio da escuridão, começaram a surgir olhos. Muitos olhos. Eles flutuavam, se moviam, se aproximavam. E, em meio às sombras, uma voz surgiu, não no ouvido, mas asterisco asterisco dentro da mente dele. Agora você faz parte. Agora, o tempo para. Jonas olhou para suas mãos e percebeu algo aterrorizante. Elas estavam envelhecendo rapidamente. A pele enrugava, os ossos estalavam, como se o tempo ali dentro passasse 1000 vezes mais rápido do que lá fora. Na manhã seguinte, Laura acordou sozinha. Jonas não estava em lugar nenhum. Procurou pela casa inteira, até encontrar, no chão da sala, um pedaço de papel amarelado, velho, escrito à mão, com uma letra que ela reconheceu instantaneamente, a de Jonas. No bilhete, apenas uma frase: "Não me procure. Eu estou preso no tempo." Laura subiu correndo até o sótão, mas ele não estava mais lá. A escada tinha desaparecido. O forro do teto parecia completamente selado, como se nunca tivesse existido uma abertura ali. Nos dias que seguiram, Laura começou a ouvir, todas as noites, às 2h17, as mesmas batidas. 3 toques, pausa, 3 toques, seguidos de um sussurro desesperado chamando seu nome. A casa, até hoje, permanece no mesmo lugar.
desocupada, aparentemente comum, até alguém ouvir batidas no teto. E você? Teria coragem de morar em uma casa onde o tempo simplesmente para? E mais, se ouvisse batidas vindo do sótão, subiria para ver o que tem lá? Se essa história te deixou arrepiado, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu jamais subiria naquele sótão. E se você quer sentir mais medo, não sai daqui, porque tem muitas outras histórias sombrias e aterrorizantes te esperando aqui no canal. Na mudança para a nova casa, eles encontraram algo deixado pelos antigos moradores. Um espelho antigo, coberto por um lençol empoeirado. Havia um bilhete preso a ele, escrito à mão. Por favor, não remova este espelho daqui. Nunca. Eduardo e Mariana formavam um casal jovem, cheio de sonhos. Tinham acabado de comprar sua primeira casa própria, localizada numa cidade pequena e cercada por florestas. A casa, apesar de antiga, era encantadora, com janelas altas, paredes de tijolos expostos e um enorme jardim nos fundos. Durante a mudança, enquanto exploravam o porão, um lugar úmido, com cheiro de madeira podre e mofo, encontraram algo inesperado: um espelho. Não era um espelho comum. Sua moldura era de madeira escura, quase negra, entalhada com símbolos estranhos que pareciam olhos, bocas e mãos deformadas. O vidro estava coberto por um lençol branco, completamente encardido pelo tempo. Preso ao tecido, um bilhete muito antigo dizia em letras tremidas e borradas: este espelho pertence à casa. Ele não deve ser movido. Nunca olhe diretamente para ele. E jamais o leve embora. Mas quem leva esse tipo de aviso a sério? Mariana, encantada com o objeto, sugeriu: vai ficar perfeito no nosso quarto. É só uma superstição boba. E assim fizeram. Levaram o espelho para dentro de casa, ignorando completamente o alerta. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Mas, aos poucos, pequenas coisas começaram a acontecer. Eduardo acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Já Mariana começou a perceber reflexos estranhos no espelho. Não eram reflexos deles, eram sombras. Formas que passavam rapidamente, como se alguém ou alguma coisa estivesse do outro lado do vidro. O mais estranho era que, quando tentavam ignorar e cobrir o espelho novamente, o lençol amanhecia no chão, sempre cuidadosamente dobrado, como se alguém o tivesse retirado. Além disso, objetos começaram a mudar de lugar misteriosamente. Quadros viravam de cabeça para baixo, portas batiam sozinhas, luzes piscavam constantemente, mesmo após trocarem a fiação elétrica da casa. Mas nada se comparava ao que começou na quarta noite, quando, por volta das 3h03, Eduardo acordou e, ao olhar para o espelho, percebeu algo absurdo. O reflexo do quarto mostrava ele e Mariana, dormindo. Mas, atrás deles, havia uma figura encapuzada, parada, imóvel, olhando fixamente para eles. Ele se virou imediatamente, e não havia ninguém ali. Quando olhou de novo para o espelho, a figura ainda estava lá, mais próxima agora, quase tocando suas costas no reflexo. Mesmo que, na vida real, nada estivesse ali. Na noite seguinte, tudo piorou. Sons começaram a surgir dentro das paredes. Gemidos, sussurros, gritos abafados, como se dezenas de pessoas estivessem presas ali, implorando por ajuda. Mariana acordou no meio da madrugada, gritando. Ela sonhou que estava presa dentro do espelho, olhando para o quarto através do vidro, batendo desesperadamente, mas sem que ninguém a ouvisse. Quando Eduardo correu para acalmá-la, percebeu que algo estava errado. No reflexo do espelho, Mariana ainda estava dormindo, mesmo ela estando de pé, ao seu lado, acordada. O pavor tomou conta dos dois. Eles decidiram, naquela mesma noite, se livrar do espelho. Mas quando tentaram carregá-lo, ele não se movia. Por mais força que fizessem, parecia estar fixado no chão, como se fosse parte da estrutura da casa. Foi quando ouviram a porta do porão bater violentamente. Desceram, guiados pelos sons, e, lá, encontraram uma pequena porta escondida atrás de umas tábuas velhas. Ao abrirem, descobriram uma espécie de sala secreta, com dezenas de fotografias espalhadas pelo chão, todas de pessoas diferentes.
mas havia um padrão perturbador. Todas as fotos mostravam os rostos das pessoas deformados, como se estivessem derretendo ou sendo puxados para dentro de algum tipo de vórtice, exatamente como o centro do espelho. No canto da sala, uma inscrição feita à mão, escrita com algo que parecia sangue seco, dizia: "O espelho não reflete, ele captura." Naquele exato instante, a luz do porão se apagou. Um grito horrível ecoou. Quando a luz voltou, Mariana não estava mais lá. Eduardo correu desesperado pela casa, chamando por ela. Ao passar pelo espelho, quase desmaiou. Lá dentro, no reflexo, Mariana estava presa, batendo desesperadamente no vidro, gritando, mas sem que som algum saísse. Desde aquela noite, ninguém mais viu Eduardo. O que se sabe é que a casa foi colocada à venda pouco tempo depois. Os vizinhos dizem que ele enlouqueceu, passando dias e noites parado na frente do espelho, tentando falar com Mariana, tentando quebrar o vidro, sem sucesso. O espelho permanece lá, imóvel, como se fizesse parte da própria casa. E quem mora próximo garante: se você passar na frente da casa durante a noite, verá 2 rostos no vidro, um de um homem, olhando fixamente para fora, e outro de uma mulher, com as mãos coladas no vidro, em puro desespero. Até hoje, corre um boato na cidade: qualquer um que tente levar o espelho embora, simplesmente desaparece. E a única coisa que sobra é mais um rosto no vidro. E então, você teria coragem de ter um espelho desses na sua casa? E mais, se visse alguém no reflexo, que não está na sua frente, você olharia de novo? Se essa história te deixou sem dormir, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu nunca olharia para aquele espelho. E se você acha que isso foi assustador, te aviso, tem muitas outras histórias aqui no canal que vão te fazer arrepender de assistir sozinho. O terror aqui nunca reflete, ele captura. Imagine dirigir sozinho em uma madrugada silenciosa, até perceber que, no fundo do ônibus, alguém está te observando. Mas esse alguém nunca subiu. Você teria coragem de continuar dirigindo? Marcos era motorista há mais de 12 anos na linha 307, uma linha conhecida por cruzar bairros antigos, passando por zonas industriais e regiões praticamente abandonadas após o anoitecer. Sempre foi cético. Nunca acreditou em histórias de assombrações, lendas urbanas ou relatos sobrenaturais dos colegas. Para ele, tudo não passava de exagero ou brincadeiras de motoristas mais velhos querendo assustar os novatos. A linha 307 funcionava até tarde. O último ônibus saía da estação central às 2h30 da manhã, horário em que as ruas estavam vazias, e o silêncio da cidade se tornava tão denso que parecia ter peso. Naquela noite, tudo estava normal, pelo menos, até o quilômetro 13 da rodovia que levava ao bairro Santa Clara, uma área cercada por matagais, galpões abandonados e um hospital psiquiátrico desativado há décadas, famoso por ser palco de eventos macabros. Marcos já estava acostumado com o trajeto e, na metade do percurso, percebeu que não havia mais passageiros no ônibus. Ao olhar para o retrovisor, os bancos estavam vazios, até ele piscar os olhos e, de repente, perceber que um homem estava sentado no último banco, bem no canto. O estranho estava imóvel. Vestia um terno antigo, completamente sujo, rasgado em algumas partes, como se tivesse sido desenterrado. Seu rosto estava abaixado, impossibilitando que Marcos visse qualquer detalhe. O curioso é que ele não lembrava de ninguém ter entrado após o último ponto. Marcos tentou se convencer de que havia se distraído, que talvez o homem estivesse no ônibus desde antes e ele simplesmente não percebeu. Mas algo não fazia sentido. O sistema de bilhetagem eletrônica, que apita toda vez que alguém embarca, não registrou nenhuma entrada após o ponto anterior. O motorista, desconfortável, decidiu perguntar: "Boa noite, senhor, qual seu destino?" Nenhuma resposta. O homem nem se mexeu. Apenas manteve a cabeça abaixada, segurando algo no colo que parecia um saco de tecido encardido. O clima dentro do ônibus começou a mudar. Um frio intenso invadiu o ambiente, como se todas as janelas tivessem sido abertas embora estivessem fechadas. O som do motor parecia distante, abafado, e uma pressão nos ouvidos começou a incomodar Marcos, como se ele estivesse mergulhado embaixo d'água. A cada curva da estrada, ele olhava no retrovisor e percebia que
O homem estava cada vez mais próximo. Sem nunca ter levantado ou caminhado, ele simplesmente surgia 2 ou 3 fileiras mais à frente. No instante em que percebeu que o homem agora estava sentado bem atrás da cabine do motorista, Marcos sentiu sua espinha gelar. O pavor tomou conta. Ele apertou os olhos, respirou fundo e, ao abrir novamente, o passageiro não estava mais lá. Por um momento, achou que fosse sua imaginação. Mas, antes que pudesse reagir, ouviu 3 batidas secas na porta da cabine, seguidas de um sussurro que parecia ecoar de todos os lados. Você não deveria estar aqui. O volante travou. O ônibus começou a acelerar sozinho, descontrolado, descendo uma ladeira que simplesmente *** não existia naquela rota. *** árvores secas começaram a surgir de ambos os lados, com galhos que mais pareciam mãos, tentando agarrar o veículo. Os postes de luz apagaram-se um por um. E, ao olhar para o retrovisor, Marcos viu algo que jamais esqueceria. O ônibus estava lotado. Todos os bancos, antes vazios, agora estavam ocupados por figuras pálidas, de olhos fundos, bocas abertas, algumas com expressão de pavor, outras com sorrisos tortos, todos olhando fixamente para ele. No último banco, o homem do terno finalmente levantou a cabeça. Seu rosto estava deformado, como se tivesse sido queimado e depois costurado. Seus olhos não tinham pupilas. Eram apenas esferas brancas. Ele então abriu lentamente o saco que carregava. De dentro, caíram diversas placas de ponto de ônibus, todas enferrujadas, com os nomes de locais que não existem mais. Com uma voz rouca, quase irreconhecível, ele falou: "Aqui, ninguém desce, nunca mais." O ônibus foi encontrado na manhã seguinte, tombado em uma estrada que não consta em nenhum mapa da cidade. A empresa de transporte local afirmou que aquele trecho nunca fez parte da rota oficial da linha 307. Marcos estava sentado no banco do motorista, desacordado, com as mãos firmemente segurando o volante, olhos abertos, paralisado. No banco de trás da cabine, havia apenas um saco rasgado, e dentro dele, uma única placa. Ponto final, sem volta. Após ser resgatado, Marcos nunca mais voltou a trabalhar. O ônibus foi rebocado, mas os mecânicos relataram algo bizarro. Os freios, o motor e o sistema elétrico estavam completamente normais. Não havia qualquer motivo técnico para que o veículo tenha perdido o controle. Até hoje, nas madrugadas silenciosas, moradores próximos juram ouvir o barulho de um ônibus passando, com o letreiro piscando sem parar. 307, última viagem. E quem olha rápido o suficiente, diz que consegue ver o motorista, pálido, imóvel, dirigindo para um destino que não existe. E aí, você teria coragem de pegar o ônibus da linha 307 na madrugada? Se essa história te deixou com aquele frio na espinha, comenta aqui embaixo se você já viveu ou ouviu algum relato sobrenatural como esse. E claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você nunca sabe quem pode ser o próximo passageiro. Na primeira noite na casa nova, eles ouviram 3 batidas vindas do porão. Mas o que era realmente estranho é que a casa nem sequer tinha um porão. Lucas e Clara formavam um casal recém-casado. Sempre sonharam em sair da cidade grande e viver uma vida tranquila no interior. Depois de meses procurando, encontraram uma casa antiga, afastada da cidade, no meio de uma estrada de terra que parecia nunca acabar. A casa estava à venda há anos, com preço absurdamente baixo, e o motivo era sempre o mesmo: os antigos donos nunca ficavam por muito tempo. Era uma construção colonial, de madeira envelhecida, com janelas grandes, rangidos constantes e uma chaminé que soltava fumaça mesmo sem estar acesa. Quando chegaram, foram recebidos por uma senhora muito idosa, que só disse uma coisa antes de entregar a chave: "Se ouvirem batidas, não respondam." Eles riram, achando que era alguma superstição boba. Mas ao entrarem, perceberam que a casa tinha algo diferente. Havia uma sensação constante de que estavam sendo observados, mesmo sem ninguém por perto. Enquanto exploravam os cômodos, Lucas notou algo estranho no chão da sala. Uma tábua mais escura, com marcas de arranhões profundos, como se alguém ou algo tivesse tentado sair dali. Curioso, ele tentou levantar a tábua, mas ela parecia pregada de forma extremamente resistente.
Mesmo assim, deixou pra lá, até a noite cair. Na primeira noite, por volta das 3h03, Clara acordou assustada. Ela jurava ter ouvido 3 batidas secas, vindas do chão. Despertou Lucas, que, inicialmente, pensou que fosse apenas a madeira rangendo. Mas então, as batidas aconteceram de novo. 3. Fortes. Precisamente ritmadas. Eles se entreolharam, tentando fingir que nada estava acontecendo. Mas, ao amanhecer, decidiram verificar novamente a tal tábua. Lucas, desta vez, trouxe ferramentas. Após forçar por vários minutos, finalmente conseguiu removê-la. Debaixo dela, havia uma abertura escura, de onde subia um vento gelado e um cheiro insuportável de podridão. Era uma escada, feita de pedra, que descia até um espaço subterrâneo, que não deveria existir, pois a planta da casa não indicava nenhum porão. Mesmo com o medo crescente, eles desceram, iluminando o caminho com lanternas. Lá embaixo, encontraram uma porta de madeira, com símbolos estranhos esculpidos. No centro da porta, uma inscrição em latim: aquele que acorda o que está adormecido, jamais volta a dormir. Ao abrirem a porta, o cheiro se intensificou. O porão era grande, forrado de marcas nas paredes, como se unhas tivessem sido arrastadas por toda parte. No centro, havia uma cadeira antiga, com correntes quebradas, e, espalhados pelo chão, centenas de papéis, diários e fotografias queimadas. Em uma das paredes, uma mensagem estava escrita, com algo que parecia sangue seco: fechado por uma razão. Não abra. Nunca. Na noite seguinte, o inferno começou. As batidas não eram mais apenas 3. Agora eram constantes. Portas batiam sozinhas. Luzes piscavam. E, no meio da madrugada, Clara acordou paralisada, sem conseguir se mexer, apenas olhando para o canto do quarto, onde uma figura completamente negra, com olhos profundos e vazios, estava parada. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. A figura lentamente se aproximou, arrastando os pés pelo chão, emitindo um som que parecia uma mistura de respiração ofegante e estalos de ossos quebrando. Quando estava prestes a tocá-la, sumiu. Lucas, que até então tentava manter a calma, desabou quando, ao revisar os papéis encontrados no porão, descobriu relatos dos antigos moradores. Todos descreviam as mesmas coisas: batidas, sussurros, aparições e desaparecimentos. As anotações falavam sobre um ritual realizado décadas atrás, por uma seita que usava aquele porão para prender algo que nunca deveria ser libertado. O problema é que, ao remover a tábua, eles quebraram o selo. Na madrugada seguinte, Clara sumiu. Lucas acordou com o som da porta da sala batendo, correu e não a encontrou em lugar algum. No chão, perto da tábua aberta, havia apenas marcas de arranhões e gotas de sangue que levavam até o porão. Ele desceu, desesperado. E lá, na cadeira, estavam agora as correntes fechadas novamente e uma respiração fraca, vindo do canto. Quando virou a lanterna, viu algo que nunca esqueceria. Os olhos de Clara, arregalados, olhando fixamente, mas seu corpo estava completamente distorcido, como se tivesse sido quebrado de dentro para fora. Ela tentou falar, mas sua boca não se movia. Apenas lágrimas escorriam dos seus olhos enquanto ela batia, lentamente, a cabeça na parede. 3 vezes. Desde aquele dia, ninguém mais viu Lucas. A casa ficou abandonada novamente, colocada à venda meses depois. Moradores da região relatam que, nas madrugadas, é possível ouvir 3 batidas, seguidas de um choro baixo vindo do porão. E quem ousa se aproximar, afirma que, por entre as frestas das tábuas da sala, dá para ver 2 olhos, olhando fixamente, sem piscar. Há boatos de que a casa jamais poderá ser vendida. Não porque é mal assombrada, mas porque, agora, é a prisão de quem teve a audácia de abrir o que nunca deveria ter sido aberto. A única recomendação deixada nos registros antigos é clara: se ouvir 3 batidas, não responda. E agora me responde: você teria coragem de dormir em uma casa onde, durante a madrugada, alguém ou alguma coisa bate 3 vezes, vindo de um lugar que nem deveria existir? Se essa história te deixou arrepiado, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo: eu nunca abriria aquele porão.
E se você acha que isso foi assustador, te aviso, as próximas histórias vão ser ainda piores. Aqui, o medo não tem saída. Quando eles compraram aquela casa antiga, receberam apenas uma regra: jamais abra a porta trancada no fim do corredor. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Marcos e Helena estavam cansados da vida na cidade grande. O barulho, o estresse, a rotina sufocante. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma casa no interior, numa vila afastada e praticamente esquecida pelo tempo, eles não pensaram duas vezes. A casa estava com preço muito abaixo do normal, e o corretor parecia apressado demais para finalizar a venda. Era uma construção antiga, cercada por um matagal alto, com janelas de madeira carcomidas e um cheiro constante de mofo. Na entrada, pendia um sino enferrujado, que tocava sozinho toda vez que o vento soprava, emitindo um som que mais parecia um lamento. Durante a visita, tudo parecia comum, até que chegaram no final do corredor do segundo andar. Lá, uma porta velha, trancada com 3 cadeados, estava completamente isolada do restante da casa. Curioso, Marcos perguntou o que havia ali, mas o corretor apenas respondeu, olhando fixamente nos olhos dele: essa porta nunca foi aberta. Nunca a abra. Nunca. A explicação foi rápida, vaga, desconfortável. Disseram que fazia parte da estrutura antiga e que não havia nada lá. Mas, por que tanto esforço para mantê-la trancada? Marcos e Helena tentaram ignorar, seguiram a vida na casa nova, reformaram cômodos, pintaram paredes. Mas, todas as noites, algo parecia se mover dentro daquele quarto. Sons abafados, como arranhões, passos leves e, às vezes, sussurros vindos lá de dentro. Os dias começaram a ficar mais estranhos. Objetos mudavam de lugar. Luzes piscavam mesmo sem problemas elétricos. Helena jurava que, durante as madrugadas, via sombras passando na fresta da porta trancada. Certa noite, Marcos acordou com um barulho metálico. Ao sair do quarto, percebeu que ***, um dos cadeados da porta estava destrancado. Sozinho, ***, medo começou a crescer, mas ele tentou racionalizar. Poderia ser falha no cadeado, corrosão, qualquer coisa. Na noite seguinte, o segundo cadeado estava aberto. E agora, além dos sons, eles começaram a sentir um cheiro terrível, como carne podre misturada com enxofre, invadindo todo o andar de cima. A tensão ficou insuportável quando, durante um jantar, a filha deles, uma criança de 6 anos chamada Laura, apareceu segurando um pedaço de papel antigo, amarelado, e disse, com uma voz que não parecia ser dela: "O homem do quarto quer brincar." Quando questionaram de onde ela tirou aquele papel, Laura simplesmente apontou para a porta trancada e completou: "Ele me chamou. Ele disse que eu posso abrir." Na terceira noite, o inevitável aconteceu. O último cadeado estava no chão. A porta, entreaberta, revelava uma escuridão que parecia absorver qualquer luz que tentava atravessar. Helena implorou para que Marcos não se aproximasse. Mas a curiosidade e o medo pelo que poderia estar acontecendo falou mais alto. Com uma lanterna nas mãos, ele empurrou a porta. O cheiro que saiu dali foi indescritível, tão forte que fez Marcos quase desmaiar. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, marcas de mãos, algumas pequenas, outras grandes demais para serem humanas. No centro do quarto, havia uma cadeira, e sobre ela, algo coberto por um pano escuro, completamente encharcado de um líquido viscoso e escuro. Quando ele se aproximou para levantar o pano, as luzes da casa inteira apagaram. No mesmo instante, uma risada baixa, rouca e arrastada preencheu todo o quarto. Assim que o pano foi retirado, Marcos viu um espelho. Mas não era um espelho comum. No reflexo, ele não via a si mesmo. Via uma versão distorcida, com olhos negros, pele pálida e a boca costurada. E, de repente, o reflexo sorriu. O espelho trincou, rachaduras se espalharam como veias, e, então, algo saiu de dentro. Uma mão. Depois outra. Até que, rastejando, uma criatura humanoide, magra, de pele cinza, olhos fundos e um sorriso antinatural, surgiu, olhando diretamente para ele. Helena, do lado de fora, gritava desesperada,
mas não conseguia mover as pernas. Laura, no final do corredor, sorria, mas seus olhos estavam completamente pretos. Na manhã seguinte, vizinhos relataram ter visto a casa com todas as luzes acesas durante a madrugada, acompanhadas de gritos e batidas constantes. Mas, quando chamaram as autoridades, não havia mais nada lá dentro. A casa estava vazia. Totalmente. Sem móveis, sem objetos, sem ninguém. O que deixou todos perplexos foi o que encontraram no segundo andar. A porta que antes estava trancada, agora não existia mais. Apenas uma parede lisa, como se nunca tivesse existido um quarto ali. No entanto, rabiscado no chão do corredor, em algo que parecia carvão queimado, havia uma única frase: curiosidade mata e também aprisiona. Alguns dizem que, nas madrugadas, se alguém passar em frente àquela casa, pode ouvir uma criança cantando uma velha cantiga de roda, vinda de dentro. E agora me diz, você conseguiria morar numa casa sabendo que existe uma porta que nunca deve ser aberta, mesmo ouvindo sussurros e passos atrás dela? Se essa história te arrepiou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta. Eu nunca abriria aquela porta. E cuidado, às vezes, a porta que você abre não se fecha mais.